Salve a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor com oração. Logo após, iremos cantar do nosso cantor cristão 304. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Que o Senhor faça segundo a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um de nós já que estamos aqui, ó Deus. Toma direção, Pai, em nossas vidas. Abençoa aqueles que ainda estão chegando. Traga-os em paz, livrando de todo mal. E faça, Senhor, a tua vontade. Vá visitando os enfermos, Senhor. Vá visitando os hospitais. Vá visitando, Senhor, a minha sogra também, dando saúde a ela, repreendendo todas as dores, todo mal, no nome do Senhor Jesus. Abençoa também o meu sogro, Pai, a irmã Márcia, vá visitando ela, a irmã Marluce, a irmã Josefa, Senhor. Todos os enfermos, Pai, vá visitando, a dona Nelcina também, Senhor. Toma direção na vida dela e faz a tua vontade, Senhor. Também vá visitando, Senhor, todos os moradores de rua, Senhor. Vá, ó Deus, usando, Senhor, aquelas pessoas que muitas vezes gostam, Senhor, de estar ali ajudando, Senhor, de estar cooperando, Senhor, com cada um ali, Senhor, que o Senhor vá abençoando, em nome de Jesus, e fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Fica conosco nesta noite, Senhor, e muito obrigada por tudo. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 304. Um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.
louvar. 245. Cristo vai passar. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois vem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses pois de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Amém, né? Graças a Deus. Iremos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 121. Irei ler esse salmo com toda a igreja. Logo após que eu ler esse salmo, o pastor vai estar com a oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. O título da leitura é Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É diferente a tradução, então eu vou ler por ali, pelo data show com a igreja, porque a igreja lê junto comigo, amém? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá
que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade de estar aqui nesta noite, junto com os irmãos, né, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor, né? Que possamos a cada dia, né, aproveitar esta oportunidade, né, que muitos não têm, né, essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, né? Muitos estão nos hospitais, né? Tem países aí que não podem, né, ouvir a palavra do Senhor, né? Mas nós estamos aqui. Então isso é um privilégio, né, que o Senhor, né, nos dá, né, de estarmos aqui nesta noite, né, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? E eu agradeço a Deus, o pastor vai estar com a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos e todos que fazem este culto hoje à noite. Nós bendizemos ao Senhor. Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração. Eu quero ler com os irmãos um texto sagrado no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. E a partir do versículo 25, Mateus capítulo 6. E a partir do versículo 25. Nos diz o texto sagrado: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? São as inquietações, as preocupações da vida que muitas vezes nos fazem, irmãos, ficarmos desapercebidos quanto aos cuidados de Deus sobre nós, quanto aos cuidados de Deus com a nossa vida. A gente ora a Deus, a gente faz promessas, votos a Deus, a gente faz confissões a Deus, a gente às vezes faz isso com tanta convicção de que Deus está no controle da nossa vida e que nós pertencemos a Ele. E às vezes nós não nos damos conta que existem, às vezes, coisas na nossa vida que estão ocupando, que estão tomando o lugar de Deus, que estão ocupando o lugar do Senhor no nosso viver. Nós encontramos nesse texto Jesus dizendo que nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida. É claro que ele não está falando que a gente não tenha, não cuide da própria vida, que a gente não queira o melhor. A gente tem que cuidar da nossa vida, temos que cuidar do nosso corpo. Ninguém vai andar por aí malamunhado. Ninguém quer viver com fome. Ninguém quer viver, por exemplo, endividado. A gente quer pagar as continhas da gente. A gente quer comprar, mas a gente quer pagar. Em outras palavras, a gente quer ter o nome limpo. Mas o que o texto está falando é que, às vezes, a ansiedade com as coisas dessa vida, os cuidados que nós temos, eles sufocam a nossa vida e tiram o nosso foco nas coisas principais. Às vezes, aí o texto diz que o corpo é mais importante do que as vestes. Que que a vida, não é mais do que a comida, é mais do que o alimento. E quem nos dá a vida é o Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos esse corpo para glorificar a Deus. Infelizmente, as pessoas se seguem uma cultura ou hábitos do mundo e se preocupam, muitos crentes se preocupam que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E vivemos tão ansiosos com cuidados dessa vida que nem nos damos conta de que o Senhor está cuidando de nós. E essas coisas, irmãos, elas nos acabam, se nós deixarmos isso tomar tempo e crescendo na nossa vida, daqui a pouco nós não encontramos na nossa vida mais espaço para as coisas de Deus, motivação para as coisas de Deus. Você sabe que nós, o ser humano, temos facilidade de nos acostumar com as coisas. Então tem gente que já se acostumou a viver sem ter compromisso, sem ter vida com Deus, sem buscar ter uma vida de comunhão com Deus, sem querer ter uma vida de santidade. Tem gente que já se acostumou com isso. Assim como tem gente nessa vida que se acostuma, por exemplo, com sujeira. Você já percebeu, por exemplo, quando a gente passa naquelas praças, que tem um povo morando na rua, nem todo mundo que está morando na rua é porque não tinha um lugar para ele morar. O corpo, o ser humano, acaba se acostumando
até com o que não presta. É aquele grande escritor, hoje cristão, né, Augusto Cury, ele diz que o ser humano ele se adapta até ao caos. Ele se acostuma até com a vida miserável, ele se acostuma até com o que não presta. Então nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque ele encerra, podemos dizer assim, o texto dizendo: busquem primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não aceita ser trocado por nada nem por ninguém. Deus não aceita um segundo lugar. Deus não é aquele que pode ficar em segundo plano. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E Jesus ensina isso dizendo: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas ele sabe muito bem que você precisa. Deus está cuidando de você. Seja fiel a Deus, tenha comprometimento com as coisas de Deus, deixe Deus cuidar dos detalhes que há na sua vida. Ele não esquece dos seus, diz a sua palavra. Nós falamos isso aqui no domingo passado, durante a mensagem. Eu quero, antes de nós passarmos para o Ministério do Louvor, orar com os irmãos a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, e a partir do versículo 9. Nós vamos fazer essa oração. Disse o Senhor Jesus: vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus, além de estarmos juntos nessa noite, eu louvo a Deus porque a semana passada eu estava aqui bem quieto. Eu no sábado fui tomar a vacina, uma das doses da vacina contra o Covid, e não tomei porque eu estava com uma crise de garganta muito forte, aí não tomei. E no domingo, achando que estava um pouquinho melhor, até a noite estava tudo bem. Quando chegou aqui na igreja e quando chegou na hora da pregação, disse que não é coriza, é igual tosse, né? Quando o vejente se amostra, parece. Quando chegou na hora da pregação, eu estava aqui inquieto, com o nariz, querendo corizar, e eu preguei aqui, mas conseguimos pregar, foi uma bênção. E hoje eu estou bem, graças a Deus. O Alessandro também ficou gripado depois de mim, Alessandro, mas está tudo bem, graças a Deus, para a glória do Senhor. Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor com o Ministério de Louvor. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor, nós estaremos entregando os nossos dízimos e ofertas diante do altar do Senhor. Oi, som. Oi, A.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Está aqui reunido uma parcela do exército do Senhor. E é essa parcela do exército do Senhor que eu convido agora para ficar de pé, para engrandecermos ao nome do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria, com entusiasmo, porque nós viemos aqui com esse propósito nessa noite. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós jamais perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Quero ver a igreja. O nosso general é Cristo. Aleluia. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias. Estamos marchando nessa noite rumo à glória celestial. E nós fazemos parte da geração que Deus separou para fazer a diferença no nosso tempo. Em cada tempo Deus separou uma geração. E essa é a geração daqueles que buscam, daqueles que temem ao Senhor. Amém? Então, se você faz parte dessa geração, assim como eu, vai cantar essa música também, declarando exatamente isso que nós acabamos de falar aqui.
Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, bronze e puro. Estes serão como farol, como torre bem erguida na cidade edificada sobre o monte. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Estes serão como farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Esses serão como farol, como torre bem erguida, da cidade edificada sobre o monte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa luz, a nossa salvação, a quem temeremos. Amém? A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei.
Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Vamos aplaudir o Senhor com alegria. A igreja pode sentar. O pastor Alessandro vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós oramos a Deus e hoje, até hoje comentávamos com a irmã Bia, perguntando sobre algumas irmãs, nós louvamos a Deus, porque hoje nós tivemos a satisfação de ver as irmãs chegando na igreja. Foi uma bênção, louvado seja Deus. Eu falei, irmãos, aqui no texto que nós lemos anteriormente, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, sobre estar ansioso. E o pior é que, às vezes, estar ansioso ou preocupado com as coisas, outras coisas, faz muitas vezes com que a gente se esqueça realmente das coisas de Deus, da casa do Senhor. O cristão, ele precisa estar o tempo todo exercitando a sua fé no Senhor, se dedicando ao Senhor. Essa pandemia veio e trouxe uma situação muito difícil para as igrejas e ainda continua algumas situações. E quando nós, assim, ficamos alguns dias sem poder estar nos reunindo na igreja, muita gente se acomodou e se acostumou. E às vezes se acostuma a participar, a acompanhar o culto de casa. E às vezes, o tempo vai passando, acaba esquecendo até que passa o culto em casa. Acaba até esquecendo de participar. Mas já que eu falei dessa questão de participar dos cultos em casa, nós temos algumas pessoas, amigos, irmãos em Cristo Jesus, que acompanham o culto quase que sempre com a gente. Tem um colega de trabalho, a gente trabalhou juntos aqui na época da Norte Sul ainda, da empresa de onde Norte Sul, Fraudinei. Ele está, acho que é no Rio Grande do Sul, e ele sempre assiste o culto, ele sempre acompanha o culto. Tem um primo da nossa irmã Bia, José, né? Manuel vive muito assim, trabalhando em usinas, aí vai para fora do estado, vai para outros estados, e de lá ele assiste e fica sempre comentando. Tem outras pessoas que estão nos acompanhando hoje. Por exemplo, tem o nosso irmão Davi. Davi, eu posso dizer que eu morei na casa com Davi, a gente morou na mesma casa, posso assim dizer. A primeira casa que eu vim morar em escada praticamente foi a casa de Davi. Então, que Deus abençoe o nosso irmão Davi. Ele fez uma cirurgia no início do mês. Está agora assistindo o culto. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão, assim como a vida de todos nós. Eu quero ler com a igreja no Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo 14. Mateus, no capítulo 14. E nós vamos estar orando para que o nosso irmão Davi, que fez a cirurgia no início do mês, se recupere bem, em nome do Senhor Jesus. O irmão Davi tem uma filha, a filha dele mais velha, Priscila, mora na Alemanha, e ela faz sempre uns vídeos, e eu não sei bem explicar, mas é nessa questão de famílias que
tem aquele pessoal que recebe alunos, né, estudantes que passam períodos em países estrangeiros, né, alguns aprendendo a língua, coisa assim. Ela está sempre postando intercâmbio. Tem outro nomezinho também que ela usa lá, Alfai, é um nomezinho assim que ela fala muito lá. E eu conheci Priscila criança, hoje está casada na Alemanha e mora lá, é filha do nosso irmão Davi. Que Deus abençoe a nossa irmã, a filha do irmão Davi, Priscila. Tem Felipe, seu filho também, que Deus abençoe toda a família. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amado Deus e bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua bendita palavra. Te rogamos graças nessa noite, que o Senhor, meu Deus, venha nos fazer aprender com a tua santa palavra, Senhor. Deus, tira todo e qualquer tipo de fé que haja em nós, remove, Senhor, que não seja na pessoa bendita do Senhor. Portanto, a ti toda a glória, meu Senhor. Perdoa-nos mais uma vez os nossos pecados, nós te pedimos. Perdoa-nos em nome de Jesus, porque transgredimos a tua lei, quebramos os teus santos mandamentos. Mas arrependidos pedimos-te perdão em nome de Jesus. E fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor e o texto deixa claro que Jesus estava com a multidão. Mandou os discípulos e insistiu com eles para que eles entrassem num barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedecem, entram no barco e saem, vão embora. Jesus despede a multidão e vai para o monte orar.
diz a palavra do Senhor. Mas a alta madrugada, talvez a sua Bíblia diga na quarta vigília da noite, né? Tem a versão que diz isso. A quarta vigília é de 3 horas da manhã às 6. Porque das 18 até às 18 às 19 é a primeira, 19 a 21, é uma coisa assim, é 18 a 21 é a primeira, de 21 a 24 é a segunda, de 24 até as 3 da manhã é a terceira vigília, e das 3 até as 6 da manhã é a quarta vigília. Na minha Bíblia, já para a gente não ficar nessa primeira e quarta querendo descobrir o que é, eu pesquisei primeiro para passar para os irmãos, então tenho que informar a vocês. Mas a minha Bíblia não fala de primeira nem quarta vigília, a versão que eu li diz alta madrugada, versículo 25, né? Alta madrugada, diz o texto, que Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E o que acontece no versículo 26, quando eles veem Jesus vindo, andando sobre as águas? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E o quê? Todo mundo está lendo ali? Fizeram o quê? E gritaram com o quê? De medo. Ô, irmãos, parece que era um grupo de crianças, né? Parece que era um monte de criança. Você já pensou? Os discípulos de Jesus, vamos dizer assim, que não deveria existir entre os discípulos misticismo, acreditar em coisas místicas, acreditar em assombração, em fantasma, em alma penada. Os discípulos de Jesus não deveriam acreditar nessas coisas. Mas quando eles viram Jesus vindo andando sobre as águas, eles gritaram logo, é um fantasma, e gritaram de medo. Eu não sei se você tem medo de fantasma. Né? Tem gente que tem medo quando fala em quem morreu, né? Eu não gosto de falar, né, de quem morreu. Eu só sei de uma coisa, que se tem um lugar silencioso, é o lugar para onde levar quem já morreu. Vai morar do lado do muro do cemitério e você vai ver, pensa numa família, numa vizinhança quieta, que não faz barulho, não mexe, não incomoda ninguém. É quem foi colocado lá no cemitério. Mas eu estou pensando aqui, os discípulos gritaram, eles pensaram que era um fantasma e gritaram de medo. Até porque a pregação não tinha nada a ver com isso. Eu parei aqui só porque me chamou a atenção esse medo dos discípulos. Mas imagina o seguinte, os discípulos de Jesus tiveram medo. E eles não tiveram medo de outra coisa, tiveram medo de Jesus. É claro que eles não tinham reconhecido que era o Senhor Jesus, não é? Eles viram vindo lá caminhando por sobre as águas e acharam que era um fantasma. E era o Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa. É que nessa vida, até os mais crentes, até os que têm fé, até aqueles que confiam no Senhor, acabam tendo medo. Ou seja, às vezes nós somos surpreendidos com medo. No mundo que nós vivemos, eu estou aqui pregando, olhando para o irmão Edson, e eu lembro de um comentário que o Edson, eu ouvi mais de uma vez já esses dias, conversando com ele, que é a questão de como o mundo está, né? E a gente falando de como criar os nossos filhos nesse mundo, e irmão Edson diz assim, se hoje, digamos, pastor Alessandro, os filhos do pastor Alessandra, o filho, a filha já são maiores, aí irmão Edson diz assim, eu já fico imaginando que os dias que virão para criar as minhas filhas, não é, no decorrer aí, no seu crescimento, vão vir, por certo, dias piores, irmãos, desse mundo, para a gente criar. E isso é uma coisa que, de alguma forma, nos causa medo. Não é vivermos assombrados, mas é uma coisa que nos incomoda. É a gente não saber o que nos espera, o que nos aguarda. É não saber o que está por vir, é não saber qual será o futuro dos nossos filhos ou o nosso mesmo. Só que os discípulos estavam, é claro, com medo, porque
eles não identificaram, eles não perceberam quem era aquele que estava se aproximando deles. Mas o certo é que eles tiveram medo e também que nós, como eles, muitas vezes somos tomados pelo medo de alguma forma, de alguma maneira. Medo é algo que faz parte da nossa vida. Agora imagine você, hoje à noite, já que a gente falou que os discípulos tiveram medo nesse versículo 26 do capítulo 14 de Mateus, já que a gente está dizendo que os discípulos eles tiveram medo, mas quem se aproximava enquanto eles visualizavam e estavam assustados ou amedrontados, quem se aproximava deles era Jesus. Então, que a gente tenha a convicção de que os medos virão, de que nós teremos medo nessa vida, nós ficamos inquietos com as coisas dessa vida, com o futuro, o que está por vir. Mas o certo é que Jesus sempre, como os discípulos, ele sempre se aproxima de nós. Jesus está sempre próximo de nós. Louvado seja Deus. Então, já que nós estamos falando dessa questão de que Jesus ele sempre se aproxima de nós, então vamos pensar o seguinte: a primeira lição que a gente aprende com esse texto, e a gente já aprende lá no começo, lendo o texto, no versículo 22, que Jesus ele insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Então os discípulos foram, Jesus ficou, despediu a multidão e foi para o monte orar. Mas o certo é que mesmo que Jesus tenha mandado os discípulos irem para o outro lado, e eles foram no barco para o outro lado, a primeira lição que nós aprendemos é que Jesus, ele não nos deixa só. No mar dessa vida, quando a gente pensa que está sozinho, Jesus se aproxima. Quando a gente pensa que está só, Jesus vem. É uma das primeiras lições. Jesus diz aos discípulos: vocês peguem, entrem no barco e vão para o outro lado. Enquanto que, versículos 22, vê o que é que diz o texto. Ele despede a multidão, ele manda os discípulos, ele insiste com eles para que eles entrem no barco e para que eles vão para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, eles estão saindo no barco sozinho por enquanto, porque Jesus está despedindo a multidão. Jesus ele nunca vai mandar você fazer algo sozinho. Ou Jesus ele nunca vai deixar você fazer algo sozinho. Jesus nunca vai deixar você passar por algo nessa vida sozinho. Você pertence a Ele, você é dele, então Ele vai estar com você. Você não está só. Mas como os discípulos, mesmo Jesus estando próximo, mesmo Jesus chegando, mesmo Jesus se aproximando, eles tiveram medo. Pensavam que era uma assombração e pensavam que a gente está sozinho. Jesus já tinha feito enfrentar tempestades, já havia acalmado o mar. Vento já tinha sido acalmado. E eles agora parecem estar só. Se Jesus já estivesse lá, eles já teriam dito: Jesus, olha, tem alguma coisa estranha ali chegando. Jesus, olha, tem uma assombração ali, um fantasma está vindo em nossa direção, Jesus. Se Jesus já estivesse no barco, eles tinham se socorrido do Senhor Jesus. Mas talvez até mesmo nas coisas que mais nos assustam, nas coisas que mais nos causam pavor, Jesus esteja trabalhando. Há uma ideia de que quem visse um fantasma morreria. Então dá para entender. Quando eles viram o vulto se aproximando e disseram: é um fantasma, tem que gritar agora, a gente vai morrer, não é? A gente vai morrer afogado, não, a gente vai morrer porque vai morrer. Viu um fantasma. Você já viu uma história, quem vê pé de cobra morre
eu não sei se alguém aqui, mas eu ouvia muito isso. Desde criança, morava em sítio, ouvia muito história de que quem viu o pé da cobra morre. Agora, o pior de tudo é que o povo inventa umas histórias sem pé e sem cabeça, né? E ainda tinha uma outra história lá, que eu ouvia desde criança, de como o que se fazia para ver o pé da cobra. Tem uma forma, eu não sei se alguém aqui já ouviu, como é que faz para ver os pés da cobra. Lá eu ouvi muito isso. Quem vê pé de cobra morre. E tem uma maneira, descobriram uma maneira de ver os pés da cobra. Quem é que quer ver? Já pensou? O homem de quem vê morre. E ainda vem ensinar como é que faz para ver o pé da cobra. Quem nunca vai querer aprender essa lição? Pois havia uma crendice na época dos discípulos, nesse período, de que quem viu um fantasma morreria. Então se explica o desespero, a angústia desses discípulos quando viram Jesus se aproximando e não perceberam, não identificaram que era Jesus. Uma outra coisa. Enquanto Jesus despedia a multidão, o texto diz que ele despede a multidão no versículo 23, sobe para o monte para orar e passa a noite lá sozinho, orando, está lá orando. Mas o versículo 24 diz que enquanto Jesus está orando, o barco faz o quê? O barco vai se distanciando daquela praia, daquela margem. Enquanto Jesus está no monte orando, ele despediu a multidão, está lá no monte, o barco vai se afastando. Essa expressão, essa versão diz, o barco estava consideravelmente distante. Vamos dizer aqui, em outras palavras, o barco estava muito distante já. Mas se nós aprendemos uma lição, que Jesus ele não nos deixa só, que enquanto a multidão está sendo despedida, é apenas esse momento e o período que ele vai orar a Deus no monte, para ele encontrar com seus discípulos. Jesus, ele não nos deixa só. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que o barco pode até se distanciar da margem. A gente pode até pensar que estamos longe, que está distante demais. Mas a outra lição é que Jesus não demora. Lembra? Nós falamos aqui domingo passado, o texto bíblico diz assim: o choro pode durar uma noite. Aí a gente gosta disso aí, todo mundo já sabe, né? Mas a alegria vem. O choro dura uma noite, mas a alegria vai vir. Ao amanhecer, pela manhã, a alegria vai vir. Não demora, irmãos. Mas é claro que para quem está com medo, para quem está sofrendo, para quem está com dor, para quem está no barco e o barco parece estar se distanciando da solução, distanciando do porto seguro, se distanciando da margem, é muito ruim o tempo. Mas para o Senhor, Ele não demora. O barco já estava longe, o barco já estava distante, era a 4ª vigília, mas Jesus se dirigiu para eles, mesmo o barco estando afastado. Então não importa o tempo, não importa quanto você já se esforçou, não importa o quanto você já lutou, não importa quão grande é a sua luta, o certo é que Jesus, Ele vai vir, Ele não demora, Ele vai vir no tempo certo, Ele vai chegar. Falamos isso aqui domingo, né? Que Ele vem na hora certa. No tempo certo Ele chega. Jesus não demora. E Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. E Jesus não vem de barco, Ele não vem nadando, Ele vem sobre as águas. Ele vem sobre tudo, Ele vem sobre todos, Ele caminha. Nada é obstáculo para Ele, irmãos. Imagina, distante da praia, o barco já estava longe, Jesus estava numa montanha orando, no monte orando, os discípulos estão longe, já no meio da água, já tem vento forte. Jesus passa tudo isso. Louvado seja Deus que a minha e a sua tempestade, a minha luta e a sua luta, a distância para mim, a distância para você, para Jesus não é nada.
Não é para ele, a distância, o obstáculo para ele não é o mesmo que para mim e para você. Como é bom termos a convicção, termos a certeza de que Jesus, Ele cuida de nós, de que Jesus, Ele não nos deixa só, de que Jesus, Ele não demora, de que Jesus, Ele vem, de que Jesus, Ele se aproxima. E aí quando Jesus escuta esses homens dizendo é um fantasma, e gritando, desesperados, cheios de medo. Quando Jesus os vê assim, Jesus imediatamente diz para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Seria tão bom se todas as vezes que a gente tivesse meio que assustados, preocupados, temerosos, cheios de interrogações na nossa vida, de incerteza, sem saber o que é que vai acontecer, o que é que nos aguarda, o que está por vir. Se a gente pudesse ouvir a voz bem perto de nós do Senhor Jesus dizendo: tenham coragem, sou eu, não tenha medo, eu cheguei, eu estou com vocês, eu estou ao seu lado. A pregação do outro domingo, não domingo passado, a de domingo mesmo. Vocês estão nas palmas das minhas mãos. Vocês não estão no barco, vocês estão nas minhas mãos. Vocês não estão no mundo, vocês estão nas minhas mãos. Vocês estão na luta, mas a luta que vocês estão vivendo vocês não saem das minhas mãos. A vida de vocês está na palma das minhas mãos. Isaías, né? 49. Isaías 49, 16, eu acho. Ou 29, 16. Não tenham medo. Foi o que o Senhor disse. Não tenham medo. Aí Pedro ouve Jesus falar e disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. É o Senhor mesmo, é o Mestre, é Jesus. Então me manda ir ter contigo por sobre as águas. E aí, Jesus diz para ele o que? Venha. Vem, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas, em direção a Jesus. Primeiro, Pedro se assombra com todo mundo, se assusta como todo mundo com o fantasma que era Jesus, que estava se aproximando. Como todo mundo, Pedro teve medo e gritou. Porém, Pedro parece que é mais ousado e diz a Jesus: és tu, Senhor, se és tu, então me manda ir ter contigo, faz eu andar sobre as águas em tua direção. E Jesus diz: venha. E Pedro sai do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. Aí eu aprendo uma terceira lição aqui. Porque Pedro está dizendo para Jesus: é o Senhor mesmo? Então me manda aí ter com o Senhor e te encontrar sobre as águas. O Senhor diz: vem. E quando Pedro sai do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, e o versículo 30 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo. A primeira vez o medo era porque tinha um fantasma aproximando. Aí o fantasma se identifica, não é mais fantasma, é o Senhor Jesus. Aí Pedro agora diz: então se é o Senhor, manda eu ir sobre as águas, encontrar com o Senhor. O Senhor mandou, venha. Pedro vai, sai do barco, anda sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando ele está lá, no meio da água, a Bíblia diz que ele reparou o vento e ficou com medo. Começou a afundar. E mais uma vez ele tem que gritar. E agora ele não está mais gritando com medo do fantasma. Ele está gritando, dizendo: Jesus, me ajuda, porque eu vou afundar. A terceira lição
que nós aprendemos aqui é que depois de Jesus não nos deixar só, depois de sabermos que Jesus ele não demora, ele chega na hora certa, ele vem no momento certo na nossa vida, é que nós mesmo dizendo que temos fé, mesmo sabendo que a obra é de Deus, mesmo sabendo que foi Deus que fez isso na nossa vida, mesmo assim, a gente muitas vezes duvida. A gente cria dúvidas no nosso coração. Chegamos a duvidar. Mesmo dizendo que é crente, a gente às vezes duvida. Falei aqui domingo. A gente olha para alguma pessoa assim, diz assim, vai não. Essa pessoa, meu Deus, nunca vai se converter não. Deus tem misericórdia, mas não vai não. Essa pessoa não se converte não. Eu não sei se você é melhor do que eu. Tomara que seja. Tomara, se for, não é defeito não, viu? Mas eu já olhei para muita gente na minha vida que eu olhava assim, vai não, isso não tem mais jeito não. Isso aí não se converte, não muda. Não, vai mudar não. E hoje é pessoas quebrantadas, transformadas em nome de Jesus. Deus fez o que eu não acreditava que seria feito um dia. Mudou alguém que eu acreditava que não seria mudada. Que maravilha! Nós temos um Deus que quando parece que falta fé na gente, Ele ainda usa de misericórdia. Ele ainda usa da sua compaixão. Tem gente, irmãos, que não seria salvo se dependesse da gente. Tem gente que não seria alcançado se dependesse de nós. Mas glórias a Deus, porque não depende de nós. Nós podemos ser canal de Deus e precisamos ser instrumentos de Deus para testemunhar do Senhor, para anunciar a salvação, para pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, testemunhar dele com a nossa voz, com a nossa boca e testificar com a nossa vida. E não se preocupe com aquela história que é bíblica até, porque é tirada de uma expressão da Bíblia, que santo de casa não faz milagres. Não se preocupe com isso não, porque é baseado em alguma coisa na Bíblia que alguém usa essa expressão, santo de casa não faz milagres. Jesus foi rejeitado pelos dele, é claro isso, não é? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas tem outra coisa, a todos quantos receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram, os que creem no seu nome. Então, louvado seja Deus. Então não se preocupe, santo de casa não faz milagre, coisa nenhuma, irmãos. Creia, Deus usa você para ser um canal de bênção na sua casa, na sua família. Não fique esperando, Deus usa um vaso para vir em casa, para falar para alguém. Você é o vaso, é o instrumento de Deus na sua casa, que Deus quer usar para ser testemunha, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu sogro, para a sua sogra, para o seu vizinho. É a sua vida que Deus quer usar como testemunho. E por mais duro que seja o coração deles, é o tempo. E não se preocupe, porque Deus sabe muito bem agir no tempo. Apenas se entregue, sirva a Deus com fidelidade, seja dedicado ao Senhor. Ame a Deus e a sua obra, ame a Deus e o seu reino, ame as coisas de Deus. Mostre que você tem prazer em servir a esse Deus. Mostre que você não tem vergonha do Deus que você serve. E deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir através da sua vida. A gente às vezes pensa que não está acontecendo nada, irmãos, mas está acontecendo. A gente às vezes pensa que nada de diferente está acontecendo. Jesus vem andando sobre o mar, eles não estão vendo um milagre. Eles estão vendo o quê? Quando Jesus está vindo sobre o mar, o que é que eles estão vendo? Um fantasma.
Eles não estão vendo um milagre, eles não estão vendo que Jesus anda sobre as águas. Pedro, é o Senhor mesmo? É. Então, se é o Senhor, deixa eu ir sobre as águas encontrar contigo. Venha, Pedro. Pedro sai do barco, vai caminhando sobre as águas, mas depois ele repara em quê? No vento. Ele não olha para o milagre, ele não olha para Jesus, ele não olha para a transformação, ele não olha para o poder de Deus sobre a vida dele, que está fazendo ele andar sobre as águas. Você pode até achar que está muito distante da praia, está muito distante do porto seguro, está muito distante do milagre, está muito distante da bênção. Não se preocupe, Jesus está trabalhando, Jesus está agindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nas águas, só quem afunda é você. Jesus, ele não afunda nas águas. Isso acontece por quê? Porque nós é quem duvidamos. É em nós que falta fé muitas vezes. Então creia, Jesus está com todo o poder, com toda a autoridade, tudo Ele está controlando, tudo está em suas mãos, Ele pode fazer tudo, Ele pode transformar, Ele pode fazer um milagre. Aí você imagina assim, tem gente que às vezes olha e diz assim, como é que eu posso ver? Nem se imagina como é que é. E vamos pensar aqui, um pouquinho, né, rapidinho assim. Vamos pensar a irmã Luciana, irmã Lucinéia, uma família toda, irmã Cleide. Já que a família é a cunhada da irmã Cleide. Deixa eu ver quem mais. Irmã Raquel, irmã Tassi, irmã... Vocês estão na benção. Irmã Beta, irmã... A senhora mesmo, Eliane. Irmã Eliane, irmã Cecília, é claro, o marido de irmã Cecília é crente, né? Amém, em nome de Jesus. Mas você tem seu esposo, olha assim, ai meu Deus do céu, a gente, olhando assim, você pensa, meu pai do céu, quando é que eu vou ver? Eu vou ver meu marido pregando na igreja, pregando no culto. Ô irmãos, você é apenas Pedro no barco. Você não tem o poder de andar sobre as águas, não. Mas aquele que se aproxima do seu barco, ele anda sobre as águas. É ele que disse a Pedro, venha. É ele que dá a ordem. É ele que tem o poder. No dia que ele mandar, vem, irmãos, em nome de Jesus. Você apenas tem que crer, que confiar no Senhor. E viver para Ele. Viver para Ele. Não se preocupe não, porque tem gente que até hoje prega e não mudou. Tem gente que está pregando nas igrejas hoje e não mudou, não foi transformada ainda, infelizmente. E tem gente escutando a pregação, dando glória, aleluia, sabendo que a pessoa não mudou. O pior de tudo é isso. Que ainda tem gente nesses lugares escutando o pregador, vendo que ele não mudou e ainda dá glória, aleluia. Dizem que está dando glória, aleluia para Deus porque está escutando o pregador. No mínimo acredita que esse pregador um dia vai ser transformado. Então você pode crer, há poder em Jesus. Jesus é poderoso. As coisas mais difíceis, as coisas impossíveis a você, para Ele é possível. Porque para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Jesus chega, Pedro com medo, afundando, Senhor, salva-me. Versículos 31, nós vamos encerrar. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé,
Por que você duvidou? Ai, irmãos, como era tão bom se a gente aqui hoje à noite pudéssemos sentir Jesus pegar na nossa mão, ainda que chamasse a gente de incrédulo, não tinha problema nenhum não. Tinha algum problema? Não. Ah, Jesus pegando na minha mão como na de Pedro agora e dizendo assim, não duvide. Então, vamos sentir que é isso que está acontecendo hoje à noite, com essa palavra. Jesus está tomando em nossa mão e dizendo, não tenha medo, creia. Confie. Acredite. O que você não pode, eu posso. O que você não sabe, Ele sabe. O que você não consegue fazer, Ele já o está fazendo. E Jesus entra no barco. E aí de tudo que a gente já falou até agora, que a gente aprendeu, que Jesus, Ele não nos deixa só. Que Jesus vem e não demora. Que às vezes, mesmo que a gente tenha fé, mas a gente duvida, a gente tem medo. Uma outra coisa que a gente aprende é que Jesus tem o tempo certo para resolver os problemas na nossa vida. Jesus tem um tempo certo para transformar os corações. Falei domingo aqui que muitas vezes a gente ouve e escuta alguém dizendo assim, se eu soubesse que era tão bom ser crente, eu tinha sido crente há mais tempo. E outros dizem assim, quanto tempo eu perdi da minha vida? E nós falamos aqui, e hoje eu vou falar com outras palavras. Você não perdeu nada. Você não perdeu nada da sua vida. Se você está em Cristo Jesus, a sua vida começou agora. Em Jesus, a sua vida é agora. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. A sua vida começou agora, em Jesus. Faça tudo para não perder agora, para não perder a fé, para não perder a confiança, para não perder o ânimo, para não perder a coragem que Ele te deu agora. Permaneça firme agora, caminhe com Ele agora. Jesus tem o tempo certo para resolver. Ele pega na mão de Pedro, diz para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando, no versículo 32 diz, quando entraram no barco, vê o que acontece. O que aconteceu? Quando entraram no barco, o vento cessou. Somente entrar no barco, o vento cessou. Jesus tem o tempo certo. Quando Ele chega, quando é o tempo dEle, quando é no tempo dEle, quando Ele age, os milagres acontecem, irmãos. As bênçãos acontecem. Nós aqui queremos muitas vezes dificultar. Jesus está vindo para o barco. A gente já está longe demais da praia. A gente já está longe demais da margem. Jesus está vindo, a gente se assustou, mas Ele já se identificou, já é Ele. A gente já sabe que é Ele. E às vezes, ao invés de a gente dizer, então entra no barco, Jesus. O hino, entra na minha casa, entra na minha vida. A gente ainda fica dizendo, deixa eu ir para lá. Deixe Jesus vir, deixe Jesus entrar, deixe Ele tomar o lugar, deixe Ele tomar o domínio, deixe Ele tomar o controle da sua vida, deixe Ele guiar o seu barco, deixe Ele conduzir, deixe Ele acalmar a tempestade. Não crie novas tempestades, não crie novos problemas, não dificulte, apenas abra o coração, abra a mente, o seu entendimento e deixe Jesus operar na sua vida. Era para Jesus já estar no barco, Pedro ainda fica, deixa eu ir para aí. Era para Pedro dizer, vem logo, Jesus, faz tempo que tu não chega. A gente saiu da margem da praia, faz um bocado de tempo, vem logo, a gente está com saudade. Não está Pedro querendo sozinho encontrar Jesus. E nessa vida, sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Sozinho a gente não vai para o céu. Sozinho a gente não é igreja. Sozinho a gente não faz a obra do Senhor. Sozinho a gente não vive. Nós precisamos sempre de alguém. Louvado seja Deus. Então, concluindo, Jesus, Ele não nos deixa só. Jesus, Ele não demora.
E mesmo que a gente tenha fé, mesmo que a gente creia no Senhor Jesus, mesmo que a gente tenha entregado a nossa vida para Jesus, às vezes nós duvidamos. Mas mesmo quando vem dúvidas na nossa vida, Jesus ainda está lá. Jesus não voltou. Jesus não recuou. Jesus se aproxima. E ainda estende-nos a sua mão. E ainda nos levanta, e ainda que nós estejamos naufragando, afundando fora do barco, Ele nos coloca de novo dentro do barco, aleluia. Ele nos coloca de novo dentro do lugar seguro. E ainda mais, o vento para, acalma o mar. E aí nós ouvimos os discípulos dizendo, no finalzinho do versículo 32, versículo 33. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Pedro estava lá diante de Jesus, depois dos sustos que teve, com os outros discípulos, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nessa noite, nós encerramos esse culto dizendo que o Senhor, Jesus, não apenas o Jesus humanizado, mas o Jesus ressuscitado, o Jesus que triunfou sobre a morte, que venceu o Calvário, que suportou tudo por amor. Ele está conosco, está com você, está na sua vida, para mudar, para transformar aquilo que você não pode transformar, aquilo que você não pode mudar, aquilo que você não pode fazer. Ele é poderoso para fazê-lo. Louvado seja Deus. Eu quero orar a Deus, eu quero encerrar orando ao Senhor, orando a Deus, agradecendo a Ele pela bênção de estarmos reunidos nessa noite para a glória do seu nome. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos. E domingo eu dei um aviso aqui, todo equivocado. Aqui eu acho que perceberam um pouquinho na hora, mas ninguém me persuadiu, ninguém me corrigiu. E eu fiquei com isso durante a semana para dar um retorno para a igreja, falando que no sábado nós teríamos o culto alusivo à Semana da Bíblia. E a Semana da Bíblia eu ainda falei que era em dezembro, que era, não é, o dia da Bíblia é comemorado no segundo domingo de dezembro. E o COMEP, o Conselho de Pastores aqui em Escada, quer realizar um evento, a Semana da Bíblia. Então, em cada igreja, de pastores que fazem parte da diretoria do COMEP, fazer estamos realizando, né, um culto alusivo ao dia da Bíblia durante a semana, do dia 5 até o dia 12. É claro que no dia 12 nós estaremos, que é um domingo, nós estaremos reunidos com nós mesmos, cada um na sua igreja, mas durante a semana, em cada uma igreja diferente, temos um culto alusivo à Semana da Bíblia. E nós pensamos no sábado. Eu falei para o pastor presidente e o pastor Anselmo, a gente está disponível no sábado, a gente fica com essa responsabilidade de acolher, de receber os irmãos para nós comemorarmos a Semana da Bíblia lá na igreja no sábado. Só que eu botei na cabeça que era sábado ontem, e fiquei a semana toda. Na segunda-feira mandei mensagem para o pastor, a gente conversou. Quando foi na terça-feira eu estava desmanchando, dizendo para ele: pastor, está muito em cima. Eu não consegui avisar os irmãos direito, ficou uma coisa assim, desinformada. Eu tenho como entrar em contato com alguns irmãos, mas é bom a gente poder colocar isso numa programação, organizarmos com o Ministério do Louvor, preparar os hinos, tudo também, né, para o evento. Mas depois que eu desfiz com o pastor, foi que ela acendeu a luz. O que eu estou fazendo? A Semana da Bíblia em dezembro, eu estava falando que era essa semana. Então nós vamos nos programar para o primeiro sábado de dezembro. O segundo sábado de dezembro, nós estamos aqui reunindo com o pessoal da UNE, do COMEP, do Conselho de Pastores de Escada, para nós estarmos cultuando ao Senhor em nome de Jesus. Amém?
Que Deus abençoe os nossos irmãos, que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham em casa, o culto, cultuam conosco no seu lar. Irmã Michele, aqui pertinho, Deus abençoe. Tem Paulo Ciplício, lá de Amaragi, esse moço, tem acompanhado os cultos. Joselma Silvestre, que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Vamos orar a Deus, vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por esse momento glorioso em sua presença. Orem a Deus, continuemos orando ao Senhor por nossa igreja sede, a nossa igreja mãe ali no Bongi, né, estão lá no desafio para fazer uma reforma lá no templo. Orem a Deus em nome do Senhor Jesus, orem por nós aqui também e continuemos crendo no poder do Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que estivemos adorando, bendizendo o teu nome, dedicando o nosso tempo, a nossa vida em teu altar. Te agradecemos, ó Senhor, por tua palavra, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, com a nossa vida. O Senhor não nos deixa só, o Senhor não atrasa, o Senhor chega na hora certa. E ainda, Senhor, que a gente mesmo confiando no Senhor, às vezes duvide, mesmo assim o Senhor ainda vem, está perto e ainda nos estende a mão e nos dá ajuda, nos socorre, nos ergue, nos levanta e nos coloca de volta ao barco. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão nessa noite, que, ó Deus, se encaixam, meu Deus, nessa palavra. E que, ó Deus, em nome de Jesus, tomem posse dessa palavra. Sejam, ó Deus, em nome de Jesus, estabelecidos nessa palavra, firmados nessa palavra. E que tenham, ó Deus, a sua fé aumentada por essa palavra no nome do Senhor Jesus. E que creiam que tudo aquilo que é impossível para eles é possível ao Senhor. Então não haverá impossível, meu Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que nos acompanham no lar, que acompanham pelo Facebook, os que acompanharão depois pelo YouTube, que o Senhor derrame graça sobre o lar, sobre a família de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Cada um, ó Deus, enfrentando lá os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas angústias. Mas ouvem a tua palavra de bom grado, que sejam edificados, restaurados, transformados. E vejam isso acontecer em toda a sua casa, em toda a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, nós te damos graças por tudo, Senhor. Em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, aqui e onde quer que esteja, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.